A gente vai fazer uma conversa, um estudo. Está um movimento caseiro, familiar, né? Então aqui a gente vai compartilhar o que estudou e o que fez sentido. Espero que faça sentido para vocês também. Essa historinha, eu gosto muito de contar historinha. E gosto de ouvir historinha. Porque por meio delas a gente começa a achar uma conexão, porque somos humanos e pensamos e sentimos muito parecidos, embora cada um esteja num momento da vida. E essas historinhas vão casando com muitas vezes experiências nossas. E ela vai sempre em direção a Jesus, tá? Então essa historinha está escrita, foi psicografada pelo Chico e quem editou foi Humberto de Campos. Eu vou pedir licença, como eu não sou poetisa e nem escritora, para eu ler algumas partes na íntegra, tá? Então, naquele pôr do sol inovidável de Israel, era o mês da primavera na Palestina. As rosas davam gargalhadas de perfumes nos montes e a grama verde salpicada de violetas embalsamava o ar de perfumes variados. Na escadaria do templo de Salomão, que fora criado por Zoribabel, um homem de beleza invulgar, contempla o Monte Hermon, o Hebrom coroado de neve. Há no porte daquele homem uma grandeza incomum. Os cabelos ao vento, os 2 olhos são 2 estrelas cravejadas na face. A barba cindo sobre o tórax magro e a personalidade característica do Filho de Deus. Passa diante dele uma jovem mulher vendedora de ilusões. Ela corrige uma fina roupa da Babilônia, conserta os cabelos ajazeados de gemas e, olhando para ele, diz-lhe: Nazareno, eu sei que tu és Nazareno. Teus cabelos e tua barba são nazarenos. Eu desejo fazer-te um convite. Hoje é o dia do meu aniversário. Quero convidar-te à minha casa nesta noite, onde darei uma festa. E ela pergunta: tu virás? Ele olhou para ela e disse: hoje eu não posso. Ó, Nazareno, eu quero dizer-te que sou a vendedora de ilusões mais famosa de Jerusalém. Pelo meu leito de veludo passaram os homens mais ricos de Israel. Hoje mesmo recusei um vendedor da Idumeia, um príncipe egípcio e um sacerdote do templo. Hoje é dia do meu aniversário e eu quero permitir-me o luxo de convidar o meu parceiro para esta noite. Convido-te a ti. Tu virás? Mulher, hoje eu não posso. Nazareno, eu não me fiz entender. Eu tenho urnas repletas de moedas e gemas e eu me permito o luxo de eleger quem me apraz. Quero te dizer que hoje eu sou uma mulher especial. A minha festa será uma louca bacanal. Eu quero convidar, mas não cobrarei nada. Quero ter-te ao meu lado para uma noite de volúpia. Colocarei uma escrava nua para bailar diante de ti. Tu virás? Mulher, hoje eu não posso. Ó, Nazareno, eu te suplico, vem à minha casa. Eu estou tão acostumada com os homens, mas não te pedirei nada, pois jamais eu vi em um homem como és tu. Eu te quero convidar para que venhas à minha casa de meretriz. Te deites no meu triclínio enquanto eu ficarei à porta contemplando a tua beleza, para que eu possa dizer mais tarde que um dia um homem que era bom como mel, puro como a chama de fogo e nobre como a espada nua, passou pela minha casa de pecadora e não me compuscou. Vem hoje, eu não te pedirei nada. Não estranhes se eu te falar assim, mas deixa dizer-te, eu te amo. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim eu procedo porque te amo. Vem. Ele levantou-se, olhou aquela mulher aturdida e disse-lhe quase com ternura: perdoa-me, hoje eu não posso. Mas um dia eu atenderei a teu chamado. Um dia eu irei, não hoje. Se tu não vens hoje, então não volte nunca mais. Eu sou uma mulher que não tem amanhã.
Um dia me atearão ao poste do templo e me apedrejarão até a morte. Eu vivo no presente. Se tu não vens agora, não venhas mais, belo Nazareno. Tu virás mais tarde. Agora não. A mulher saiu revoltada e desapareceu na esquina do templo. 2 anos depois, no mesmo mês, um homem belo estava diante da multidão no poço de Betesda. Ele atendia os corpos esfarrapados e as almas dilaceradas. Repentinamente acercou-se-lhe uma mulher nobre, falou-lhe qualquer coisa ao ouvido e perguntou-lhe: Tu virás? Irei contigo. A mulher segurou-lhe a mão, atravessou a ravina e disse: Lá dentro, na furna, lá dentro. Ele adentrou-se por uma gruta, fechou os olhos por causa do claro escuro do dia, escutou um gemido, alongou as mãos de dedos níveos, foi apalpadelas até que tocou uma cabeça úmida de pus, arrancando os cabelos ao contato com seus dedos. Olhou e aquele corpo transandava odores nauseantes. Começou a mover-se e a gritar: Foge! Que queres de mim? Foge! Se vieste à busca de perfume, já não os tenho para vender. E se vieste por piedade, foge. Deixa-me morrer, eu sou toda podridão. Deixe-me em paz. Não posso. Um dia tu me chamaste e eu te disse: depois, quando me chamares. E aqui eu estou. A mulher ergueu a cabeça, limpou os olhos em 2 feridas abertas e em chagas vivas. Ó Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei 2 anos. Desde aquele dia eu já não tinha paz, perdi a alegria de viver. Por que demoraste tanto? Eu havia colocado na minha janela uma lâmpada acesa para que te iluminasse o caminho durante a noite, e tu não vieste. Agora é tarde. Vê o que os homens fizeram de mim. Sou um pântano de podridão. Deixa-me, Nazareno. Eu te agradeço porque vieste, mas é tarde. Nunca é tarde para quem ama. Tu não viste? Depois que o sol calcina a terra, a primavera beija com tranquilidade os campos e eles explodem de flores? Tu nunca viste nos muros velhos a era verdejante erguer bandeiras de esperança? Tu nunca viste o pântano drenado tornar-se pomares de frutas e jardins de perfumes? Assim é todo aquele que ama. Tu me chamaste e eu te disse que um dia eu viria. Eu aqui estou. E dobrando-se sobre a mulher, ergueu-a, estreitou ao peito magro, saiu a claridade do dia. A mulher, envergonhada e temerosa, cobriu o rosto, os olhos, os lepromas da face. Ele tirou-lhe a mão. Lembrou-se do diálogo de Jerusalém e, olhando os olhos agora marcados de pus, ele disse: Eu te amo. Descubro em teus olhos uma estranha chama. Não me censures. Eu assim procedo porque te amo. Já que teu corpo não te serve para nada, dá-me tua alma. E aquela ovelha que o Pai me confiou não se perderá. Vem comigo e eu te darei a paz. E saiu na direção do povo, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós meu jugo, recebei o meu fardo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim. É uma história forte, não é? E é uma história que marca as nossas vidas, não é? Quando a gente começa a nossa vida aqui na Terra, desde pequenininho, a gente é envolvido pelas experiências familiares, não é? E as nossas experiências aqui foram pautadas num mundo, bem dizer, pós-guerra aqui, não é? 1945, 43, um pouquinho antes e a nós um pouquinho mais para frente. E nesses movimentos aqui da Terra, as nossas famílias aprenderam a sobreviver em meio a situações difíceis. E o Jesus que era trazido para uma boa parte das pessoas era um Jesus preso na cruz. Era um Jesus que separava o bom do mal, né?
era um Jesus que não foi apresentado, tá? Não que Jesus seja dessa forma. Era um Jesus que deixava a gente mais longe dele. Com o tempo, o Brasil foi recebendo outras pessoas, que foi trazendo a doutrina espírita, a doutrina budista, que vem falando de uma espiritualidade e trazendo Jesus mais próximo. E aí vem o Chico, aqui no Brasil, trazendo essas psicografias de situações da vida de Jesus que nos faz aproximar de uma verdadeira conotação cristã. Não é? Então, Jesus, hoje, a gente pensa assim, eu e o Márcio, a gente conversa bastante, estudando Jesus, onde Jesus estaria hoje? Onde será que Jesus estaria hoje? Jesus estaria nos templos? Não. Aonde que ele estaria? Estaria com pessoas como essa moça, essa jovem. Jesus estaria com aqueles que são esquecidos do mundo. Mas ele diz que ele veio para esses. Ele não veio para aquele que acha que está bom. Até aqueles que estão bem espiritualmente, que se congregam ao Cristo de corpo, de espírito e verdade, eles não estão nos templos. Eles estão no trabalho de recuperação dessas ovelhas, como diz na história, para que elas também entendam que são filhos de Deus e foram criados por amor e para o amor. Porque muitas vezes a gente não acredita que a gente é essa fagulha e essa centelha divina. Nós nos separamos pelas condições sociais e culturais. Se eu tenho um título na universidade, eu acho que eu sou melhor do que aquele que vive na periferia, que não teve acesso a uma escola, a informação. E aí a gente começa a colocar separações onde deveria ter junção, comunicação. Esses dias atrás, conversando com os meus pais, eu dizia assim, eu não consigo pensar num Jesus que faz separação entre rico e pobre. E nem consigo pensar no evangelho que fala que um é bom e o outro é ruim. Então, discutimos, ficamos 2 horas discutindo. Eu com a minha filosofia, ele com a filosofia dele. Dentro do evangelho, ele nos coloca a seguinte informação. O que tem mais ajuda o que tem menos. Se eu distribuísse todas as riquezas do mundo, ia ficar igual de novo? Não ia ficar. Porque nem todos têm a mesma habilidade de lidar com algumas coisas. Mas, se eu tiver uma habilidade moral, eu vou continuar cuidando daquele que não conseguiu. Continua até que esse que não consegue, um dia vai conseguir. Porque ele não foi criado para ficar estagnado. Ninguém foi criado para estar estagnado. É um momento de aprendizagem onde vai se desenvolvendo habilidades. E essa jovem, o que ela ofereceu para Jesus? Ela é uma meretriz. O que ela ofereceu para Jesus? O melhor que ela tinha. O que ela achava que era de melhor. E o que ela podia oferecer. Não é? Mas Jesus falou, filha, não é isso. Eu não vou, não é por tua causa. Eu não vou porque não é isso. E eu não vou compartilhar de alguma coisa que te machuca mais ainda. Mas um dia eu vou. Um dia eu vou, mas vai precisar de um tempo para que você amadureça algumas coisas. E aí, no caso, vem uma ferramenta. Quando ela encontra Jesus, ela fala, não tenho mais paz. A partir daquele momento, eu não tive mais paz. Porque aquela vida que ela vivia já não começou a fazer sentido. Jesus, ele não precisa falar muita coisa. Ele só falou, hoje não. Hoje eu não posso. Ele só falou isso. Jesus não falou mais nada para ela. Nem que estava certo, nem que estava errado. Só olhou para ela com ternura e disse, eu não posso. Agora eu não posso. Mas um dia eu vou. Mas um dia eu vou ao seu encontro. E ela perdeu a paz. Porque como é que pode, na cabecinha dela, no aprendizado que ela tinha, que o homem fazia o quê? Invadia o corpo da mulher. Que a mulher só valia por aquilo que ela podia proporcionar com o corpo. E ali ela poderia ser importante porque ela angariaria recurso financeiro. Mas ela sabia
que aquele comportamento em que ela vivia, ela poderia ser apedrejada, condenada à morte a qualquer instante. Mas é aquilo que ela aprendeu para ela ter um status de poder, nem que fosse momentâneo, é aquilo que ela poderia fazer. Muitas vezes a gente vê as nossas crianças no mundo inteiro sendo colocadas no mundo de uma prostituição, no mundo da drogadição, não é porque elas sejam ruins. Infelizmente, é que a gente não alcançou essas pessoas para dizer o porquê e para que elas foram criadas. E aí é o nosso trabalho, de não deixar que nenhum ser humano na Terra esqueça. Que a gente os lembre todos os dias que são criados por o amor de Deus e para o amor. Quando nos esquecemos e não nos apresentamos, não nos apresentem essa realidade, a realidade em que a gente aprende a viver, ela é mais dolorida e a gente sente tanta dor que a gente também transfere a dor para o meio ambiente onde a gente vive. Então, esses nossos irmãos que hoje, alguns dias atrás, foram assassinados friamente e que passaram na televisão cenas assim horrendas que já não caberia hoje, e é ouvir de movimentos que se dizem cristãos que bandido bom é bandido morto, nós não compreendemos esse Jesus. Nós não compreendemos esse Jesus. E aí a gente vai buscar, dentro daqueles momentos de favela, naquelas famílias, crianças que dizem assim, crianças, eu digo 14, nem é criança, pré-adolescente. Se eu e a minha família tivéssemos uma outra oportunidade, a gente não escolheria viver isso. Não escolheríamos viver isso. E tem um jovem que o pai morreu, o pai era um dos maiores traficantes, morreu assassinado, jovem, 25, 26 anos. O primo morreu assassinado. E aí ele mais um primo, o tio foi assassinado, ele é a mãe. E hoje ele é embaixador, porque ele trabalha para tirar as crianças dessa situação. Ele é um embaixador, ganhou prêmios no mundo inteiro. Então, a gente vai olhando para essa jovem, para esses jovens, para a situação que a gente está vivendo hoje, e a gente olha, está faltando esse Jesus, esse olhar amoroso de Jesus. E quando ele vai lá em busca daquele corpo que estava em decomposição no final da vida, ele não tem medo, porque ele sabe que não é aquilo. Aquela criatura não é aquilo ali. Ela é muito mais. E naqueles 2 anos, essa jovem acho que refletiu tanto que aquela dor que estava dentro do corpo, dentro do espírito, se coloca no corpo físico. O nosso corpo, ele é a expressão do que a gente é em espírito. Hoje a gente sabe que as nossas doenças, elas são reflexo do que a gente sente e que não quer olhar para aquilo, porque não tem ferramenta para olhar, não é porque não quer também, né? A gente às vezes não tem essa ferramenta, a gente se esconde atrás disso. Porque aqui tá tudo bonitinho, meu cabelinho tá penteado, eu passei uma maquiagem, tô com uma roupinha apresentável, mas dentro de mim existe muitos conflitos. Ou vocês não têm? Ninguém tem? Então. E às vezes dói muito olhar para eles, não é? E a gente não olha e o corpo registra. Porque quando a gente vai nascer, o download que vai fazendo, né, enquanto a criança vai se desenvolvendo até aos 7 ou 9 anos de idade, a gente vai imprimindo as nossas emoções no nosso corpo e os nossos registros, né? E conforme eu for recebendo informações do ambiente, eu vou ter facilidade ou não de lidar com isso aqui. E aí a gente vai chegar numa pecha que acontece no movimento espírita, que é muito dolorido, porque a criança cresce com aquilo ali. A gente pega uma criancinha, ela está desenvolvendo o sistema nervoso dela, ela não sabe lidar com as informações do ambiente, e essa criança chora, essa criança grita, essa criança debate, essa criança às vezes quer andar sem roupa pela casa, e a gente fala assim, olha, já é o espírito de uma prostituta, de uma outra vida. Esse espírito é um espírito muito ruim, rebelde. E não é. Hoje a neurociência até é para provar que é um sistema nervoso imaturo,
num corpinho que está se desenvolvendo, não sabe lidar com as informações do ambiente, precisaria de um adulto regulado, que a gente fala regulado, harmonizado, para acolher essa criança, para olhar para essa criança, acalmar essa criança, para que ela se desenvolva. Mas eu ainda ouço que aquilo ali é um espírito complicado. E muitas vezes ainda a criança apanha. Então, o que essa criança aprende? Que todas as vezes que ela tenta olhar para alguma coisa que está incomodando ela, ela vai apanhar. E aí, qualquer coisa que incomoda a gente vai falar. A gente cresce aprendendo a fazer isso. Não vou falar nunca, porque vai falar que eu sou ruim. Eu cresço aprendendo que as minhas emoções são ruins. Eu não lido com as minhas emoções, e aí eu começo a somatizar. Somatizar. Não é à toa que a gente vive uma pandemia de doenças crônicas difíceis, muito difíceis, né? Então, quando a gente vem falando de ilusões, eu trouxe aqui para a criança, é para que a gente abra os nossos olhos enquanto estejamos aqui na carne, para olhar para todos aqueles que vivem ao nosso entorno e poder falar essa mensagem, e poder receber e transmitir essa mensagem. Embora eu tenha desafios, embora eu trago dores, embora eu cometi equívocos, eu tenho essa luz dentro de mim. E Jesus vai vir ao meu encontro a todo e qualquer momento. Se Jesus for ao encontro dela, no nosso ele não vai. Aí a gente tem aquela historinha do mendigo que chega, que vai todo dia à igreja, olhava para Jesus no pé da cruz e dizia assim: Jesus, eu sou o Zé. E foi. Até um dia que ele está no fim da vida, está no hospital, um dia vem Jesus e fala para ele: Zé, eu sou Jesus. E por que para nós não? Por que para nós não? A gente não precisa dele? Nós precisamos dele, né? E aí tem aquela frasezinha, aí a imagem de Jesus, né? E saiu na direção do povo, dizendo-lhe: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim. Mas para que eu chegue a Jesus como essa jovem, a gente vai precisar se despir de algumas condições, de alguns pré-julgamentos, de algumas ilusões. Senão a gente não consegue chegar perto dele. Porque só de chegar perto dele a gente se incomoda, aí a gente foge. Mas aquilo vai ficar na nossa cabeça, né? Aquilo vai ficar impregnado, porque ninguém chega perto de Jesus é o mesmo. Mas eu preciso estar cansado. E aquela jovem ao encontro de Jesus, ela já estava cansada, tanto que ela disse: quero um dia dizer que um dia passou pelo meu leito um homem tão bom e não me compuscou. Ela já não queria mais. Ela já estava cansada daquilo ali. E aí aquele conflito era tão grande, trouxe essa marca para o corpo, para que ela também pudesse dar um passo diferente. E aí tem uma outra frase de um outro personagem que eu acho interessante, que é o Pedro. Nossa, mas esse aqui já andava com Jesus. A moça jovem não estava pronta. Então Pedro teve um grande tempo com Jesus. E na hora H, ele falou: eu não conheço Jesus, não. Eu nunca vi ele. Eu não estou enganada, é outro. Eu não vivi com Jesus, o galo canta. Jesus passa, ele lembra: puxa, neguei meu amigo. E agora? O que eu vou fazer? E o meu amigo foi crucificado. E agora? O que ele faz? É uma dor imensa que ele diz assim: agora não vou fazer mais nada. Se eu trair meu amigo e ele era o Messias, o que eu vou fazer? Não serve para nada. E aí os amigos, André e João, não, vamos fazer alguma coisa. Jesus falou que você ia servir para alguma coisa. Então vamos sair. E ele, pela primeira vez, depois de um tempo, vai pescar. E quando eles estão indo à pesca, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, nada de peixe. Você imagina, gente, uma pessoa que está com profunda culpa, sai para pescar, para ver se desanuvia. Aí a única coisa que ele sabia fazer. Aí joga para um lado, não vem peixe. Joga para o outro, não vem peixe. Ele está bem feliz, né? O estado de espírito dele está ótimo. E aí ele olha lá na frente e uma pessoa lá na frente diz assim: joga a rede para o lado direito do barco.
João e Tiago, acho que era João e Tiago, não é? Dizia assim, como? Nós ficamos aqui o dia inteiro, jogamos para tudo quanto é lado, a rede não tinha peixe. Aí vem um não sei quem lá e manda jogar para um lado. Aí Pedro assim, joga essa rede. Quando a rede sobe, cheia de peixe, ele fala, aquilo ali é um mestre. Aí ele se joga, nada e vai ao encontro de Jesus. Jesus, sabendo da culpa que ele trazia, mas Jesus não olhava Pedro culpado, olhava Pedro, filho de Deus. Fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor me perguntou 3 vezes. Sabe que eu te amo. Me perguntou o número de vezes que eu te neguei. Ele falou, Pedro, porque zerou, eu não estou olhando você pelo que você fez, mas aquilo que você pode fazer. Aí ele fala assim para Pedro, digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então, enquanto você ainda é imaturo, tem ilusão, você pensa que você vai para cá, que você vai para lá, que você faz isso. Mas quando você estiver maduro, você vai deixar que a espiritualidade o guie. Você vai estar tão conectado com você, com a sua essência divina e com a espiritualidade, que você vai para lugares que hoje você não quer ir. E para onde que é que ele foi? Todo mundo, vai embora, Pedro, eles vão matar você. Fuja daqui. O que ele fez? No caminho, né, Jesus passa, aí o menininho vê Jesus e fala assim, Pedro, para onde você vai? Estou indo para fora de Roma, então, mas eu vou para Roma, vou morrer com os meus. Aí ele faz o caminho de volta e vai para Roma. Lá desenrola-se uma série de questões e ele é crucificado e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Não precisaria. Tá? Jesus não pediu para que Pedro fosse lá crucificado. Foi isso que Jesus pediu. Seja autêntico, meu filho. Você não está representando o amor aqui na Terra? Não vamos deixar aqueles que estão sofrendo sozinhos, precisam de alguém para dizer para eles que a vida continua. E aí ele volta, se refaz com tigerinos, ele tira a orelha, se refaz com o movimento e aquilo traz mudança para onde está aquele ambiente. Então é Jesus e ser Jesus, nos convidando para crescer e para ir para um lugar de conexão com a gente, tirando essas ilusões que não são convidativas, e ir ao encontro para aquilo que eu nasci para fazer. Vocês sabem o que vocês nasceram para fazer? Eu ainda não sei. Eu sei que eu nasci para fazer uma coisa boa. Agora eu preciso lapidar essa coisa boa. É para ser professora? Até a gente conversa, eu tenho formação na área de saúde. Eu achei que eu ia clinicar a vida inteira. Eu vou morrer clinicando. Eu adorava clinicar, amava aquilo ali. E eu gostava de atender os mais simples. E eu achava que eu ia ficar lá. Aí aconteceu uma situação, o Márcio falou assim, bem, faz uma pós-graduação, mas faz com alteração para licenciatura. Eu falei, não, já chega um professor em casa, dois sofredor, eu vou morrer clinicando. E aí deu um ano, o meu grande contrato na clínica fechou, e abriu um concurso e eu passei para ser professora. Eu achei que eu nunca ia passar naquele concurso porque eu não tinha doutorado. Aí falei para o Márcio assim, o que é isso? O que está acontecendo? Para onde que é para eu ir? E eu fiquei perdida. Fiquei muito perdida. Falei, mas é para eu estar aqui lecionando, mas eu achei que eu ia cuidar dos doentes até morrer. E foi. Ainda me pergunto hoje, mas por que eu estou aqui e não estou lá? Estou ainda à procura desse... Mas eu sei que é alguma ilusão que é para eu tirar da minha cabeça. E aí tem uma musiquinha que a gente vai compartilhar com vocês, que vai falando dessas ilusões, o porquê nós somos criados, como a gente lida com a dor. Vou sentar aqui porque o vídeo é um pouquinho, né? Eu adoro esse vídeo também.
Amores que se esconde por trás da tristeza, esperando o tempo chegar, pra me levar outra vez. De coração cansado de chorar, amor, ai, Jesus, das estrelas e das pedras e destinos, Espírito molhado. E aí tem uma outra musiquinha na sequência. Eu sei que muitas vezes sua sombra não se vê como sua sombra. Sei como é, conheço bem.
só, às vezes não consigo. A gente quer sempre. Mas eu vejo aí a dança mágica das ondas, o mar, eu vejo o céu, vejo as estrelas respirando e sinto que sim, vai ficar tudo bem. O tempo passa e a gente continua na esperança, que se aprende não se esquece. Um dia a gente alcança, acredite em mim, vai ficar tudo bem. A opinião das obras, ao amigo dos cansados, alguém te ama, mas quem te ama do outro lado, te dizendo assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Essa música é do maestro Plínio de Oliveira, foi jovem da Mocidade Espírita. E nos traz essas canções tão bonitas, né? Então imaginemos Jesus falando pra ele, vai ficar tudo bem. Tá passando tudo isso, mas vai ficar tudo bem. Isso é um pedaço da nossa vida que vai nos ajudar a crescer, a desenvolver habilidades para sermos melhores e ajudarmos na construção desse mundo de regeneração. Você acha que o mundo de regeneração vai chegar aqui? Puf! Jesus vai fazer isso. Vocês acreditam que vai ser assim? Que Jesus vem e vai fazer instalar o mundo de regeneração? Quem vai fazer isso é nossa, a tarefa é nossa, né? É a gente que tem que arrumar a nossa casa. E aí a gente vai terminar com uma oração, deixa eu ver se é esse. Uma oração, vocês conhecem a oração cabocla? Oração cabocla não, deixa eu ver aqui. É a oração cabocla, é isso. Quem souber, canta junto, é uma oração. Porque... Hã? Você canta, não canta, Renata, essa oração? Não? Eu acho que tem a letra. Quem quiser acompanhar, aí fica como o meu encerramento, tá? Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro de água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu for viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, as montanhas esparramadas, só me lembram de você. E na distância do ar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada, nos meus íntimos quintais. Quando a roça florescer,
e alguém de passagem, e de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém de passagem, deixe ser uma paisagem que só faz lembrar você. O Pedro já teve uma vez. Já teve sim. Então, essas 3 músicas foi para enfatizar o que é o objetivo da nossa encarnação, como Jesus nos enxerga, como a gente pode também aprender a nos enxergar, porque aí eu vou fazer do que está aqui dentro, eu vou refletir no meu irmão que está do lado. E aí a gente vai fazer o que a gente nasceu para fazer, com cada um com a sua habilidade, melhor. Para que esse mundo... Gente, vocês viram as imagens? É esse o mundo que a gente reencarnou. É esse o mundo que a gente reencarnou. Então, essa beleza que nos foi disponibilizada é para que a gente encontre a nossa e ajude aquele que ainda não encontrou. Aí é o mundo de regeneração. Aí a gente está encontrando Jesus no caminho. Então, ele veio lá 2000 anos, sabia que a gente ia demorar um cadinho, na escola. Mas é esse o objetivo de cada um de nós. Então, eu nem preciso pedir, é só uma redundância que eu vou falar. Que Jesus abençoe a todos, é uma redundância, porque ele já está abençoando e sempre abençoa. E que a gente leve ele dentro do nosso coração e ajude a mudar as nossas ilusões. E a começamos a desenvolver um incômodo dentro de nós, para que o que é importante venha à superfície. Tá bom? Que a gente vá em paz e que tenhamos um domingo envolvido por essas reflexões e uma semana de oportunidades para aprendermos a amar a gente mesmo e ao nosso próximo. Agora eu deixo aí para casa.